Olá pessoal da primeira série, como eu tinha combinado com vocês, eu estou disponibilizando então agora, para quem não pôde participar, a gravação do último plantão que a gente fez de filosofia na última quinta-feira, dia 18. E eu acho que é importante que vocês acompanhem e deem uma olhadinha nesse vídeo, com algumas informações importantes, tanto em relação a como que vocês podem se organizar no Google Sala de Aula com as tarefas que agora estão chegando do segundo bimestre, como também com relação à introdução desse conteúdo de filosofia deste segundo bimestre, que é a filosofia da cultura. Então eu espero que vocês possam aproveitar essa gravação. Grande abraço e até breve. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Aparecendo já. Aí, beleza. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Oi, quem que é? Fernando. Luiz. Ah, oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou passar aqui para falar um oi para você, um oi para a galera aí, e nós estamos aí com saudade de vocês também. Já falei com eles um pouquinho ontem, né? Beleza. Fica à vontade aí. Ok. Bom, vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha para a gente orientar algumas coisas e depois, logo em seguida, eu já entro no que eu preciso falar com vocês. Professor, você acha bom anotar? Cara, eu vou disponibilizar para vocês esse slidezinho aqui, tá? E aí a ideia de estar gravando essa aula é exatamente para isso, porque depois do vídeo também eu vou subir. Depois vale qualquer anotação que vocês fizerem, é importante para vocês depois retomarem o estudo, né? Mas fiquem livres para isso. Ah, sim. Eu vou desligar o microfone para não atrapalhar, tá? Beleza. Bom, a gente... eu não sei se vocês chegaram a assistir a aulinha que eu subi na semana passada, mas eu quis fazer essa videoaula da semana passada exatamente para a gente começar o bimestre. Eu tinha feito uma antes para a gente terminar o primeiro bimestre, foi uma espécie de revisão do conteúdo, e aí eu quis fazer essa da semana passada para explicar exatamente qual que é a ideia que a gente está tendo desse segundo bimestre. E, na verdade, é uma continuação. Eu dei o título aí, do assunto geral de filosofia e cultura, mas é uma continuação daquela introdução à filosofia que a gente estava fazendo em sala de aula e depois terminamos através desse meio tecnológico no primeiro bimestre. Mas, antes da gente começar, eu vou retomar algumas dicas que eu acho que vocês já devem estar cansados de escutar, os professores estão todas as vezes retomando isso com vocês, mas que é importante frisar. Primeiro, sobre a estrutura de organização do segundo bimestre, a gente preparou uma artezinha aí que mostra exatamente para vocês como que a gente está organizando o segundo bimestre. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa imagem. Depois, sobre os plantões ao vivo, também está nessa imagem, a gente vai retomar. A agenda e composição da nota do segundo bimestre em filosofia, eu vou falar para vocês que eu já mandei para vocês, mas eu vou reforçar como que eu vou dar nota, as atividades que eu estou passando. E, por fim, as organizações, as tarefas no Google Sala de Aula. Eu queria começar pelo último. Então, uma dica que eu acho que é importante para vocês, alguns já devem estar fazendo, outros não, sobre como vocês devem se organizar com as tarefas no Google Sala de Aula, para vocês não acabarem se confundindo, como muitos aconteceu no primeiro bimestre, e às vezes mandou 2, 3 vezes a mesma tarefa e deixou de mandar uma outra que precisava ter mandado. Não sei se isso aconteceu com algum de vocês, mas eu tive bastante alunos que acabou mandando mais de uma vez a mesma tarefa. Então, sobre como vocês vão se organizar, para quem usa o Google Sala de Aula no celular, eu coloquei aí uns prints do meu. Quando você abre o seu Google Sala de Aula, tem esses 3 cisquinhos e essa bolinha vermelha aí na parte superior esquerda, do lado do Google Sala de Aula. Quando vocês clicam nessa bolinha, aparece para vocês todas as turmas, mas não daquela maneira anterior, aparece como uma listinha. E aí, se vocês entrarem nesse item atividades, que normalmente é onde vocês olham as tarefas que vocês têm que fazer, aparece uma lista de todas as atividades que vocês têm pendentes. No caso aí, vejam só, eu estou dentro da sala do Marcelo, eu estou dentro da sala da Adriana, como aluno eu estou. Então, quando eu entro,
aparece para mim todas as tarefas de geografia, de história, de sociologia que o Marcelo e a Adriana postam para vocês. E aparece, inclusive, em vermelho, as datas de entregas. Alguém já chegou nessa parte no Google Sala de Aula? Eu já. É fácil de olhar pelas atividades, essas tarefas. Exatamente. Sim. E aí, se você clicar em cima de uma delas, aí sim aparece a descrição que o professor fez da tarefa. E aí, se o professor fez algumas perguntas pelo Google Forms, tem esse link, esse anexo embaixo, roxinho, que é exatamente onde você entra para responder as perguntas. Vejam só, quando você entra aí para responder as perguntas, você faz lá todas as perguntas, no final tem enviar, você clica em enviar, e aí chega para a gente, como as respostas de vocês, chega normal, é automático. Só que você mandou para a gente através do Google Forms. Se você voltar para o seu Google Sala de Aula, vai continuar a tarefa aí pendente. Então, o que vocês precisam fazer? Depois que você fez, depois que você mandou, se você foi pelo formulário, você tem que voltar no Google Sala de Aula na tarefa, nessa parte aí tem essa setinha para cima, em cima do seu trabalho. Tá vendo que seu trabalho está escrito pendente? Você tem que clicar na setinha, vai aparecer isso. E você tem que colocar, marcar como concluída. Isso não é automático. Você tem que voltar no exercício, na tarefa, e você tem que colocar como marcar como concluída. Aí sim, some esse pendente da tarefa e você consegue identificar qual que você fez, qual que você não fez. Por que isso é importante? Porque começa, aí pergunta isso, você coloca marcar como concluída. Por que é importante? Porque começa a acumular, todos os professores mandarem as tarefas toda semana, gente, vocês acabam se... É natural, comum isso. Vocês vão acabar se confundindo. Putz, eu não sei se eu fiz isso, se eu não fiz aquilo. Eu não lembro se eu entreguei, se eu não entreguei. Então, a dica é, fez, na mesma hora, volta no Google Sala de Aula e coloca marcar como concluída. Fez isso uma vez, já era. Ela vai sumir da sua lista de tarefas pendentes e ela vai passar a aparecer agora nas tarefas concluídas. Fica muito mais fácil para vocês se organizarem. O esquema é o mesmo para quem usa pelo computador, só muda um pouco de como que aparece para vocês na tela, mas é o mesmo processo. Tem que entrar na atividade, tem que subir a setinha e tem que colocar marcar como concluída. Beleza? Permitir. Olha só como... Beleza. Tá. Então, isso é uma dica importante para todo mundo, não só para filosofia, tá? Façam isso nas outras. Para quem está entrando aí agora, eu estou explicando um processo para vocês marcarem as tarefas como concluídas no Google Sala de Aula. Mas vai estar depois no slide que eu vou mandar para vocês, tá? Rafael, outra coisa que é legal é que no computador tem a opção agenda, que ele mostra tudo agendado já, dia por dia, no calendário, a entrega das atividades que tem data para entrega. Isso, se você entrar na agenda, a agenda ela sincroniza automático com as tarefas. Enfim, então isso era uma coisa. Depois, essa bendita imagenzinha aí, que é o que eu falei para vocês de como que a gente está organizando o segundo bimestre. A gente manteve as postagens, filosofia toda segunda-feira. A única coisa que mudou foi inverter a ordem da disciplina de Química e Física, mas isso foi uma pequena mudança. O que nós mudamos de fato é esse esquema que a gente está tendo agora aqui dos plantões ao vivo. A gente fez uma agenda semanal dos plantões, então vocês vão ter plantões todas as terças, quartas e quintas. Quintas, talvez nem sempre. Por quê? Porque se vocês olharem na agenda primeira série, quinta-feira está escrito... Agenda semanal. Agenda semanal. Isso, vocês sabem ler, isso já é um passo importante. Se está escrito agenda semanal, significa que é um horário que está em aberto. Por quê? Porque na terça e na quarta vocês têm matérias fechadas. Matemática, 1 hora, física, 2. Quarta, química, 1 hora, sociologia e geografia, 2 horas. Isso está certo, toda semana. E na quinta-feira, esses 2 horários, ou uma ou as 2, fica disponível para os professores que não são dessas outras matérias agendarem com vocês os plantões. Como que vocês vão ficar sabendo dos plantões? Por postagem no Google Sala de Aula. Eu mandei o código para vocês no Google Sala de Aula. E pedi também para informarem, não mandei o código, mas pedi para informarem vocês
no grupo da turma de vocês, de cada turma, no WhatsApp. E alguns que eu tinha o e-mail ali no meu e-mail, eu consegui mandar o convite, mas nem todo mundo. Então, no geral, é sempre pelo Google Sala de Aula. Por exemplo, semana que vem, nesse mesmo horário, 13h, na quinta-feira, vocês vão ter um plantão com a professora Adriana de História. Eu não sei se ela já avisou, mas eu estou adiantando para vocês. Então, vocês vão ter um plantão de História na semana que vem. Então, quinta-feira fica para agendar. Fora isso, as outras matérias, toda semana. Tá? Beleza? Beleza, professor. Beleza. Ó, já é 1h20, eu não consegui nem começar a matéria. E aí, a programação da agenda de filosofia. Isso daqui é importante. Nessa semana, segunda-feira, eu já postei a primeira tarefa para vocês. Quem de vocês não fez ainda? Acho que eu. O Lucas não fez, quem mais? Como Só? que é, professora, a pergunta? Quem que não fez ainda a tarefa dessa segunda que eu postei no Google Sala de Aula? Acho que eu não fiz, não. Tem que ver depois, professor. Peraí, eu vou ver agora, professor. Eu não lembro. Pois é, por isso que é importante vocês colocarem lá tarefa concluída se fizeram. Pode não lembrar, não tem problema, mas se fez, já coloca como concluída para vocês saberem. Eu fiz, vejam só. faltando 10 minutos pro plantão. Mas vejam, é essa programação que a gente vai seguir. E aí a nota de vocês vai ser composta dessa maneira. Então, o exercício dessa semana, que é muito simples, gente, está aí escrito, ó, questionário, testes, são 5 perguntinhas, testes, de acordo com a videoaula que eu postei. Você vai responder, vai clicar em enviar no formulário e vai chegar para mim. Essa é a tarefa que eu passei essa semana. Vocês têm até segunda-feira para fazer e me enviar. Vale 1,5 do bimestre. Aí, na próxima segunda, dia 22, já está marcada uma outra atividade, que é a atividade 2, valendo 1,5. É essa que eu quero explicar para vocês. Vejam só. Primeira atividade foi um questionário. Segunda atividade, semana que vem, vai estar tudo explicadinho, tá, na postagem, vocês vão receber. Mas vai ser vocês produzirem um mapa mental. Já ouviram falar disso? Como? Já. Um mapa mental, um mapa conceitual. Já ouvi falar. Mapa mental? Eu coloquei, inclusive, um videozinho com isso. Basicamente, numa folha, você vai colocar o assunto central, o tema geral, no centro, e aí você vai fazendo vários links, várias setas com desenhos coloridos e tal, que representa ou que resume aquele conteúdo que foi trabalhado. Então, a atividade para segunda-feira que vem é vocês produzirem um mapa mental sobre a teoria das ideias e o mito da caverna do Platão, que é o conteúdo da próxima aula, na segunda-feira. Vocês vão fazer isso numa folha de sulfite e vocês vão mandar uma foto pelo Google Sala de Aula. Tá tudo explicadinho como que vocês vão anexar a foto lá. Tudo explicadinho. Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Um lugar onde tem bastante mapa mental é no canal do Descomplica. O Descomplica é basicamente mapa mental. Eles fazem os vídeos criando mapas mentais. Claro que eu tenho mapa mental do Platão no Descomplica. Eu não quero que vocês copiem. Eu quero que, através da leitura do texto que eu mandei e dos 2 videozinhos que eu postei, vocês desenhem, rabisquem um mapa mental de vocês. Tá? E aí vocês vão mandar a foto. Mental nunca deu certo comigo. Não, mas vai dar agora, pode ter certeza. Ó, tem um pessoal chegando agora, ainda bem que eu tô com o celular aqui. Professor, me tiraram da chamada, ou sei lá o que aconteceu, saiu sozinho. Não, tranquilo, ô Raíssa. Você já tá aqui agora, não perdeu muita coisa não, só tô explicando a nossa agenda do bimestre. Quem que falou? Oi. Eu, Gabi. Eu, tá? Gabi. Tá bom, Gabi, seja bem-vindo. E aí, gente, a terceira atividade pro dia 29, eu acho que o Marcelo fez já com vocês. Uma palavrinha cruzada foi com vocês que ele fez? Não. Pelo formulário? Acho que Meu não. ano foi não. Não? Tá, então vai ser comigo a primeira vez. Eu vou postar uma palavrinha cruzada e através da leitura de um capítulo do livro, que eu já indiquei no videozinho também, vou explicar depois lá na atividade, vocês vão fazer essa palavrinha cruzada. Depois, a provinha no dia 13 de julho, mesmo esqueminha, algumas perguntinhas, testes, para vocês responderem no formulário. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Em todas essas tarefas, é muito fácil de vocês copiarem. Tá? Eu não nasci ontem, a gente não é bobo. É muito fácil de você achar as respostas ou pedir a resposta para o colega das 5 perguntinhas que eu passei no formulário dessa segunda-feira. Beleza. Se você acertar, você vai tirar nota. Se você errar, você não vai tirar nota. A questão não é essa. A questão é vocês pensarem até que ponto que vale a pena vocês fazerem isso
e não conseguir ter, de fato, um retorno verdadeiro daquilo que vocês conseguiram ou não aprender. Certo? A ideia das tarefas não é prejudicar vocês, mas é identificar aquilo que foi que vocês aprenderam, aquilo que vocês não conseguiram aprender. Então, se foge ou se copia, acabam não dando certo o processo de avaliação. Aproveitando para falar sobre isso, com relação às notas do primeiro bimestre, eu acho que ainda não está disponível para vocês o boletim online, na sede, na Secretaria Escolar Digital. Mas quando tiver disponível, talvez possa acontecer com alguns de vocês de acabarem ficando com nota em branco em alguma matéria. Vocês não terão notas do primeiro bimestre vermelha agora. Nenhum professor deu nota vermelha para vocês no primeiro bimestre. Ou nós, de acordo com o que vocês entregaram, nós demos notas azuis para vocês, ou vocês vão ficar sem nota, vai ficar com a nota em branco. Por quê? Porque quando a gente voltar para a escola, sabe-se lá Deus quando, para trabalhar nas salas de aula, a gente vai ter que fazer um trabalho de recuperação. E aí vai ser um momento, para quem ficou com a nota em branco em alguma matéria, porque não entregou trabalhos, porque não entregou tarefas do primeiro bimestre, recuperar a nota do primeiro bimestre. E a mesma coisa vai acontecer no segundo agora. Tá bom? Lembrando, Rafael, Oi. as notas não estão disponíveis ainda não, tá? Ah, então não está ainda. Não adianta nem entrar na série. Não, porque teve todo um processo aqui de impressão das avaliações e outros atribuições da Claudiane, então não deu tempo dela fazer essa parametrização. Mas assim, depois vai ficar. Depois de um tempo, até o meio do bimestre, fica disponível para eles, né? Sim. Tá. E aí vocês olham lá. Mas assim, só para alertar vocês, se ficarem com alguma disciplina em branco, não se desesperem. É sinal de que faltou alguma coisa naquela disciplina e vocês vão ter depois, em agosto, tempo para recuperar. A única coisa que eu peço é que não deixem acumular o segundo bimestre, porque se acumula a mesma disciplina aí, 2 matérias com nota em branco os 2 primeiros bimestres, para recuperar depois, natural que fica um pouco mais difícil, né? Beleza? Beleza. Como vai ser o terceiro? Está perguntando o Luiz. Se Deus souber, já é um passo importante, porque de nós, meros mortais, eu acho que ninguém tem ideia. Fala-se que a gente vai voltar, talvez em agosto, mas num esquema ainda de revezamento, então metade volta, metade não volta, menos a metade volta, menos a metade não volta, vai revezando. Então, muito provavelmente o terceiro bimestre, gente, o esquema ainda de trabalho online vai continuar, não vai acabar. Na próxima quarta-feira, todos os dias, meio-dia e meia, tem uma coletiva de imprensa do governador do estado. Aparece na TV Cultura, aparece no YouTube, tudo ao vivo. Na próxima quarta-feira da semana que vem, prometeram que vão anunciar o calendário de retorno das escolas no estado. Então, vamos esperar para ver as informações quando soltarem. Mas, por enquanto, a gente não sabe, tá? Bom, vamos retomar aí rapidinho, porque temos menos de meia hora. A gente começou o primeiro bimestre com vocês falando do começo da filosofia, a origem da filosofia. Onde foi? Grécia. Grécia. Quando, mais ou menos? Não lembro. Ai, não lembro. Faz muito tempo, né? Aquele tempo lá. Mais ou menos. Não, pera. Pode falar. Pera, eu não lembro. Mais ou menos 600, 800 antes de Cristo. Tá? E aí, qual que é o contexto em que a filosofia surge? A Grécia é uma junção de várias cidades independentes, vários povos diferentes, que lutam entre si, mas eles têm algumas tradições comuns. Por exemplo, os mitos. Eles narram mitos, eles contam mitos originários de como que as coisas começaram. É esse o primeiro movimento daquele povo. E, na verdade, é o primeiro movimento de todos os povos. Se você pegar os indígenas na América, se você pegar os povos nórdicos lá no norte da Europa, todos eles têm esse traço comum, que são os contos mitológicos. São mitos diferentes, é claro, mas todos eles narram mitos. Esse é o começo de uma civilização. E aí, com o tempo, vocês lembram daquela historinha que eu falei, da criança, com 6, 7 anos, pergunta para o pai e para a mãe como que nasceu, e o pai conta uma historinha para a criança, e a criança aceita. Depois de um tempo, a criança cresce, começa a ir na escola, ela começa a entender que aquela historinha, de que o papai colocou a sementinha na barriga da mamãe,
É verdade, mas não do jeito que ele pensava, né? E aí ele começa a buscar novas informações, novas respostas para as dúvidas. É esse o processo. Então a filosofia ela surge na Grécia como um movimento de dúvida constante de algumas pessoas. Quem eram essas pessoas que começam com essas dúvidas? Eu não sei se é, mas eu suponho que sejam os pré-socráticos, se eu não me Os engano. pré-socráticos. O que quer dizer pré-socráticos? Antes de Sócrates. Os anteriores a Sócrates. Eles também recebiam outros dois nomes. Vocês lembram? Ai, nossa, agora eu perdi. Cosmólogos e o outro eu não lembro. Por que cosmólogos? Porque eles estudavam o cosmos. O universo, o cosmos. E eles também observavam o que para eles chegarem a essas respostas? Eram naturalistas. Eles eram naturalistas, ou filósofos da Natureza. natureza. Porque era através da observação da natureza que eles chegavam às respostas. Beleza. Basicamente foi isso que a gente trabalhou no primeiro bimestre. Agora, no segundo bimestre, a gente avança um pouco na história. Depois desses primeiros filósofos pré-socráticos, alguns nomes. Tales de Mileto, o Pitágoras, o Anaximandro, o Empédocles, o Demócrito, da química, do átomo, né? Todos esses eram pré-socráticos. O tempo passou, esses caras foram desenvolvendo vários estudos, várias respostas, o mito começou a ser colocado em dúvida, e aí nós chegamos num período da Grécia que é chamada Grécia Clássica. Na Grécia Clássica, a filosofia já está muito mais bem desenvolvida. E aí nós temos um fator que passa a ser objeto de estudo da filosofia que antes não era. Qual é esse fator? A ideia do que é o ser humano, do que é o homem. Vejam, até os pré-socráticos, o que eles analisavam e estudavam? A natureza e os cosmos. A natureza, o cosmos, a origem das coisas. Com a filosofia clássica, surge uma nova dúvida para a filosofia pensar. O que é, quem é, o que define o ser humano? Nós temos 3 nomes importantes desse período da filosofia clássica. Alguém chuta dizer quais são? Eu. Sócrates, Platão e Aristóteles. O tripé da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. A história fala que Sócrates foi professor do Platão. E Platão foi professor do Aristóteles. Então é uma escadinha, né? O mais velho é Sócrates, depois o Platão no meio e o Aristóteles. Agora uma curiosidade. Platão nunca escreveu nada. Platão era um filósofo da oralidade, da retórica. Ele só falava, ele discutia, ele passeava nas praças gregas falando as suas ideias e ensinando. Mas ele nunca escreveu nada. Então, tudo que nós temos de informação sobre o Sócrates foi porque Platão, que foi aluno, discípulo dele, escreveu sobre ele. Tá? Mas nós não temos nada escrito. E a questão é que a filosofia, desde aquela época, se pergunta, e até hoje a gente se pergunta sobre isso. Como nós poderíamos definir o ser humano? O que é o homem? Alguém poderia me dizer? Mamífero. É um mamífero, mas se eu falo o homem é um mamífero, isso define o ser humano? Não. Por quê? Não. Porque nós temos milhares de outros mamíferos. Sim. Então, se eu digo que o homem é um mamífero, eu poderia dizer que um gato é também um ser humano, porque um gato também é mamífero. O homem possui consciência, é o único animal consciente? Será que o ser humano é o único que tem consciência? Não sei. Teoricamente, não, porque até os primatas têm consciência. O que é consciência? O jeito que você pensa, o jeito que Bom. você molda suas ações. Mas será que todo ser humano pensa e molda suas ações de maneira igual? Não, com certeza. Então tem seres humanos que não são homens, não são humanos, e tem outros que são humanos? Difícil, né? Vamos pegar pelo nome? Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Sim. Ele não só sabe, como ele sabe que ele tem a capacidade de saber. Ele sabe que ele sabe. Será que sabemos? É tipo isso. A frase mais importante de Sócrates, já quem está falando deles, é: só sei que nada sei. Verdade. Então, Será que de fato a gente sabe? com certeza não. Vejam só, se a gente pegar na história da filosofia, o Aristóteles, que é o terceiro da listinha, ele tenta definir o homem
Tem até uma curiosidade. Teve um outro pensador na época que quis definir o ser humano, na época da filosofia grega clássica. E aí ele quis definir o homem como um bípede sem pena. O homem é um bípede, ou seja, que anda sobre duas pernas, sem pena. Aí tem um outro carinha, chamado Diógenes, que é um filósofo que a gente vai estudar no terceiro bimestre, também dessa mesma época. Ele foi no lugar, roubou uma galinha, depenou a galinha e levou para esse outro filósofo assim, eis o homem, e deu na mão dele a galinha sem pena. Por quê? Porque é um bípede sem pena. É um bípede sem pena. Então, falar que o homem é um bípede sem pena não define o homem, porque eu posso ter outros bípedes sem penas que não são seres humanos. Aristóteles é um filósofo que quis definir o homem também. E ele define o homem como um zoon politikon. Quer dizer o que na tradução do grego? Um animal político. Zoon no grego é animal. Por isso que zoológico é o lugar dos animais. Zoon politikon, um animal político. O Aristóteles, então, define o homem como um único animal, o único ser capaz de fazer política, no sentido literal de política. Viver na polis, viver na cidade, se organizar. Mas se a gente pensar bem, existe uma estrutura de polis, de organização, até de hierarquia, por exemplo, no formigueiro, ou numa colmeia de abelhas. Existe uma estrutura que a gente pode até fazer uma leitura como se fosse uma estrutura um pouco política, né? E aí, nós temos, com o avanço da filosofia, uma outra definição do homem. O homem é um ser de cultura, é um ser de símbolos, é um ser simbólico. O que quer dizer cultura? Alguém sabe me definir? O homem é tipo Efeitos, com vários homens são tipo vários que têm a sua própria cultura. Como é? Não escutei. ter Tradições passam a ser seguidas a partir de vários anos? Da onde que vem a palavra cultura, vocês sabem? Eu sinto que é do latim. Mas tem uma palavrinha que no português pra gente também tem contido a palavra cultura. Agricultura. Agricultura. Cultivar aquilo que... Cultivar alguma coisa, isso é cultura. Aquilo que é cultivado, aquilo que é construído, que é modificado. Então, cultura, de maneira geral, é tudo aquilo que passa pela mão do ser humano, é transformado pelo ser humano. O contrário de cultural... Acultural? O acultural é o não cultural, tá bom, mas o A é um prefixo de negação, mas é o natural. O natural é diferente do cultural. Por quê? Porque o natural é aquele que não passou teve pelas mãos do homem. Intervenção humana, que não passou pela mão humana. Só usando aqui o chat, o Alejandro falou, o homem, el hombre es un ser racional. Sim, mas aí a questão o que nós entendemos por razão? A Hayla colocou, o ser humano tem certa curiosidade. Isso é um ponto que a filosofia sempre vai exaltar. A peculiaridade do ser humano é ser curioso. E é isso que permite ele a fazer filosofia. Enfim, mas vamos pensar, então, nosso foco é pensar o homem como um ser de cultura, de símbolos. Avançando. O homem é um ser simbólico, um ser que faz cultura. Ou seja, um ser que também, além de fazer cultura, ele dá valor e significado aos símbolos, aos signos. Por exemplo, eu coloquei escrito amor. Qual um símbolo que poderia resumir ou definir o amor para nós? Coração. Mãe. Oração. Tá aí. Mãe? Coração. Um formato. Eu pensei num símbolo como um signo, né? Como um formato. Mas eu poderia colocar uma imagem de uma mãe também. Beleza. Pergunto para vocês. O coração é de verdade um sentimento de amor? Esse coração desejado? Não. Pergunto mais. Essa palavrinha aí, o A ligado com o M, com o O e com o R, essa palavrinha com 4 letras, é o sentimento de amor? Não. Não. Pergunto, o que é amor? A reação química. Amor é uma atração. Amor é uma atração.
Pode ser. Então, significa que o sentimento de amor necessariamente pressupõe uma necessidade de estar perto. Sim. É uma possibilidade. Mas se eu falar amor é uma atração, isso resume tudo que é o amor? Não. E aí, se eu pedir para cada um de vocês, os 22 que estão aqui na sala, falarem para mim o que é amor, cada um vai dar uma definição diferente. Porque amor, mais do que ser uma palavra, é o que na filosofia a gente chama de conceito. Conceito é uma palavra, mas é uma palavra que pressupõe uma porção de interpretações e significados. Por quê? Porque é subjetivo. Filosofia trabalha basicamente com conceitos. Então, a gente começou falando de filosofia já é um conceito. Amor, a gente vai falar de conhecimento, vai falar de morte, a gente vai falar de ética no segundo ano, tudo isso são conceitos. A filosofia é uma ciência conceitual, e que, portanto, pressupõe uma reflexão muito mais ampla, porque não tem uma resposta fechada. O dicionário dá uma resposta fechada, mas não é suficiente. Bom, frente a essa dimensão cultural e simbólica que nós temos, a gente passa a dar valores e significados a coisas subjetivas, a coisas imateriais. Por exemplo, você pega filme, você pega novela, você pega as conversas do WhatsApp de vocês. Boa parte de tudo isso envolve algumas coisas que não são materiais, envolvem sentimentos. Os sentimentos são subjetivos e são imateriais, mas tomam um tempo danado da nossa vida. E aí nós podemos refletir, a filosofia reflete. O que é o amor? O amor seria um coração? O amor é muito mais do que um coração. E aí a gente avança. Eu sempre gosto de dar o exemplo, eu não sei se coloquei nesse ou se coloquei no outro vídeo, no outro slide. Quando a gente manda o cachorrinho para pet shop. Alguém assistiu o vídeo da semana que eu postei, da videoaula? Eu. Então, eu falei lá, acho que do cachorrinho. Você manda o cachorrinho para pet shop, ele vai para tomar um banho, secar o pelo, voltar bonitinho e cheiroso, né? E aí ele volta, e a pet shop toca na sua casa para devolver o cachorrinho. Se é machinho, ele volta com a gravatinha. Se é feminha, ele volta com um lacinho na cabeça. Ela, né, volta com um lacinho na cabeça. Para quem é importante a gravatinha ou o lacinho na cabeça? Pra gente, porque o cachorro nem sabe o que é uma gravata. O cachorro ele não tá nem se ligando o que tá acontecendo. Só botaram esse trem em mim e me mandaram para casa. Você bota ele no chão, se ele tiver como, ele vai arrancar, ele vai brincar, ele vai sapecar aquele ele destrói. Que colocaram nele. Porque para ele não importa. Mas é importante colocar a gravatinha e o lacinho para o dono entender que o animal foi bem cuidado, foi tratado, foi cuidado com zelo pelo pet shop. Então, é um símbolo, vejam, para o dono, que é um ser humano, mas não serve para o animal. A aliança no dedo, quando a gente usa, ela é um símbolo, ela não tem funcionalidade prática. Ela não te ajuda a pegar melhor um copo, ela não te ajuda a abrir uma garrafa, ela não te ajuda a escrever mais rápido. Ela só está ali. Ela só está ali. É um objeto que não tem utilidade prática, mas ela tem um significado. Qual é? Dependendo da mão, na mão direita. É justamente o nome, é a aliança. É a aliança. É um símbolo de um vínculo que você tem com uma outra pessoa. A gente fala que a aliança na mão direita é casamento, né? Então é sinal de que você é casado. O seu casamento é aquela aliança? Não. Seu casamento é simbolizado por aquela aliança. E quem dá valor a isso? Os seres humanos. Vejam, os símbolos, eles podem ser individuais. Então, eu posso ter uma caneca para mim, já que eu não estou na sala que eu uso a minha garrafa, né, eu tenho aqui na minha casa uma caneca. Eu posso ter uma caneca para mim que é um símbolo importante. Para mim. Para ninguém de vocês vai ter valor nenhum essa caneca, mas para mim tem. Então, ela é um símbolo pessoal. E eu posso ter um símbolo como aliança no dedo, que ela tem um significado maior, para um grupo maior de pessoas. Os símbolos mudam de cultura para cultura. E aí entra a relação entre símbolo e cultura. Os símbolos também são construídos culturalmente, então eles são transformados também. É diferente do natural. Depois eu coloquei aí o banquete, que é um mito que o Platão escreveu. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, tá? Mas vejam, por que eu coloquei o mito do banquete, do amor e do belo, escrito no livro O Banquete do Platão? Para a gente entender que as histórias mitológicas, elas também são carregadas de símbolos. Elas têm vários simbolismos.
E é isso que importa no mito para nós hoje. O mito hoje, ele não é como era antigamente, a explicação do que a gente não sabia o que é. O mito hoje para nós, ele é um símbolo, ele traz símbolos que representam e que a gente tem que interpretar, tá? Estou dizendo isso e é importante por quê? Porque na semana que vem, na matéria que eu vou postar para vocês, nós vamos passar, e aí nós vamos terminar o bimestre fazendo isso, refletindo sobre um mito. Qual é esse mito? É um mito escrito pelo Platão no livro dele chamado A República. É o mito da caverna. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar. Eu já. Falar, professor. O mito é muito simples, é uma historinha que eu vou mandar para vocês, vocês vão ler, a historinha de homens que ficam presos dentro da caverna, e um se solta e tem que fazer o processo de saída. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é interpretar os símbolos que tem no mito da caverna. A caverna fala de pessoas presas, a caverna fala de sombras no fundo da caverna, o mito da caverna fala de marionetes passando sobre o muro, fala de uma fogueira, fala da parte de fora da caverna. Tudo isso é mentira, isso é inventado, é uma história inventada. Mas tudo isso tem símbolos, tem simbologia, tem significados. E a gente tem que interpretar os significados do mito da caverna. Para o Platão, quando ele escreveu, e para nós hoje, o que simboliza o mito da caverna para nós hoje. É esse o nosso trabalho a partir da semana que vem. Tá? Coloquei uma frase aí de um filósofo chamado Ernest Cassirer, que é esse carinha aí. Ó. O Cassirer, só para vocês saberem, ele foi um filósofo alemão, nasceu em 1874, de origem judaica, e pertenceu à escola de Marburg. Ele falou isso, ó, o homem toca o mundo pelos signos. Ele inventa os signos e dos signos tira o sentido das coisas para ele próprio. Então, nós inventamos os signos, nós damos sentido para os signos, e nós usamos desses sentidos dos signos para dar significado para a nossa própria vida. Religião, gente, é basicamente fundamentada sobre símbolos. Você entra numa igreja, na católica pelo menos, e vai ter vela em cima do altar. Pô, vela no século XXI com energia elétrica, para quê? Porque a vela é um símbolo para o cristão que entra na igreja e tem um significado para ele. Nós damos sentido e nós entendemos o mundo a partir dos signos que a gente tem. Tá? Então, a nossa vida é repleta de simbolismos. Desde o começo da história, os homens acreditam e representam as suas crenças e suas visões do mundo. Os símbolos são a forma que o homem usa para representar a sua vida. Coloquei 2 exemplos. Por exemplo, quando a gente fala com uma pessoa, você é tudo que o meu coração precisa, de fato, será que aquela pessoa é aquilo que o meu coração, esse órgão que está palpitando no meu peito, precisa? Não. Será que meu coração só bate porque eu tenho aquela pessoa perto de mim? Não. Não, porque se você for solteiro, assim, você já estaria morto. Isso. E mesmo que você tenha aquela pessoa, se aquela pessoa morre ou vai embora, Só for o médico. seu coração não vai parar de bater por isso. Você pode sofrer, mas você não vai morrer, literalmente, seu coração não vai parar. É simbólico, a palavra coração é simbólico para nós. Nós temos uma coisa material, física, que é chamado de coração, é o órgão que palpita no nosso peito, que espalha sangue para o nosso corpo inteiro, mas quando a gente fala como essa frase, você é tudo que o meu coração precisa, a gente sabe que não é o coração, que é mais a cabeça da gente. Né? Então isso é simbólico. Ou quando uma criança vai pegar uma sujeira, alguma coisa no chão e colocar na boca, a gente introduz ela no novo símbolo, a caca. Já ouviram falar disso? A caca? Uhum. Isso é caca. Minha mãe falava direto. E aí, quando você fala caca e você faz uma cara de caca, a criança, depois de um tempo, ela passa a entender que aquilo ali não é tão legal, porque se o adulto fala com uma cara feia, pode não ser tão interessante assim, né? E quando ela, mesmo assim, insistentemente coloca na boca, aí o adulto faz um escarcéu, aí que ela assusta mesmo. Nossa, aí faz mesmo. Colocar na boca. Então, isso é símbolo. As palavras são símbolos, os objetos podem ser símbolos, os sentimentos são simbólicos também, tá? Tudo isso é simbólico. E a nossa vida, o mundo vai ganhando forma, vai ganhando cor, vai ganhando significado através dessas relações simbólicas que a gente tem. Para concluir, que eu já estou avançando, a relação entre natureza e cultura.
O que podemos dizer que em nós é natural? O que podemos dizer que em nós é cultural? Isso é um trabalho muito difícil, porque às vezes a gente acaba entendendo algumas coisas como naturais, quando na verdade são culturais. Tem pessoas que são muito preconceituosas e que afirmam por A mais B que elas são assim, que elas nasceram assim. Não. O preconceito é uma construção social e, portanto, é um processo de cultura que pode ser revertido e transformado. O que é natural na gente? Termos 5 dedos na mão. Isso é natural. Certo? O que não é natural é cultural. Eu pintar ou não pintar as minhas unhas. Isso é cultural. Dependendo do país, mesmo que seja mulher, dependendo do país, não é nem um pouco comum pintar a unha. Isso é cultural. Tá? Então, nós temos que pensar nessa diferença aí entre natureza e cultura. Coloquei uma chargezinha aí, ó. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso está certo? Não seria melhor perguntar a diferença entre os humanos e os outros animais? Por que que tá... O que vocês deduzem dessa charge? Porque os humanos também é uma raça animal. Porque, é verdade, os humanos também são uma raça animal. Porque Racional, nós também mas somos animal. animais. A raça que tem a capacidade de pensar, não é, professor? Exatamente. É o que o Alejandro tinha falado, a capacidade racional, né? Portanto, se numa aula eu chamar vocês de animais, não se ofendam, porque vocês são. Elogio. É um elogio. Só para concluir, não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo. Podemos confundir dimensões culturais com naturais, causando o processo de naturalização de elementos culturais. Por exemplo, quando afirmamos que o homem não chora. Já viram isso? O homem não chora. Sim. A Deus chora. A mala já está lá fora. Afirmar que o homem não chora é uma construção social para dar a entender, ou para querer construir na figura masculina uma perspectiva de fortaleza, de resiliência, de dureza. E que a mulher pode chorar, mas o homem não chora. Né? Eu sempre lembro de um episódio de Chaves, quando ele está chorando, e seu Madruga fala, você não é homem? Eu falo, não, eu sou menino. E por isso ele pode chorar. Né? Mas mesmo o homem chora. A questão é tomar cuidado, porque nessas expressões culturais acaba sendo construído também algumas perspectivas preconceituosas. Ou, por exemplo, afirmar que a mulher é o sexo frágil. Isso também é uma construção social, né? Que muita gente se apropria para usar por interesses escusos. Ou, por exemplo, falar que uma família é constituída por pai, mãe e filhos. Eu pergunto para vocês, todos vocês aqui, a família de vocês, a central, é vocês, o pai, a mãe e talvez irmãos? Sim. Eu não tenho, porque eu sou filha única. Pois é, ok, mas tem pai e mãe? Sim. Tá, ninguém aqui mora com avô? Com avó? O meu não, só tenho mãe. Eu posso considerar que a minha avó... Ótimo, quem que falou que só tem mãe? Eu. A Isis. Eu quem? A Isis. Isis. Bom, veja só, a Isis. Então, se eu assumo que uma família é pai, mãe e filhos, então a Isis não tem família. Certo? Certo. Tá certo ou tá errado, Isis? Certo. Tá certo? Você não tem família? Tô brincando, tá errado. Lógico que você tem família. Sua família é você e sua mãe. É isso aí. E pronto. E o que mais? É só isso. Então, é você e sua mãe. Isso é sua família. Então, veja, se a gente toma... isso não tem importância, isso só fala. Não. Se numa lei eu coloco a constituição de uma família como pai, mãe e filhos, eu estou excluindo todas as outras formações familiares dessa lei. As outras organizações familiares não se incluem nessa lei que eu criei. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa construção, que muitas vezes é cultural, mas que pode ser transformada. Diferenciar entre o natural e o cultural não é tarefa fácil, uma vez que nós criamos e transformamos o nosso meio, convertendo o natural em cultural, porém, o contrário é impossível. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Bom, era mais uma introdução, tá? Mais para dizer o que para vocês? Deixa eu parar a apresentação aqui.
para dizer, isso daqui é um apanhado do começo da aula da semana passada que eu passei. Para a semana que vem, então, nós vamos inserir agora o mito da caverna do Platão e as interpretações que a gente vai fazer do mito da caverna do Platão, com aquela organização de atividades e de tarefas que eu já adiantei para vocês. Nessa semana, não deixem de fazer o questionário, semana que vem o mapa mental, que eu vou deixar tudo explicadinho, como vocês vão mandar foto, e, por fim, a terceira tarefa, que é a palavrinha cruzada também no formulário. Depois a provinha. E aí nós temos que tentar refletir sobre o mito da caverna do Platão nos dias de hoje. Já lanço uma dúvida, pensando no mito da caverna, a caverna como um lugar que esconde a realidade da gente, todos nós temos cavernas hoje. Quais são as cavernas que nos impedem de olhar a realidade, que nos limitam à realidade? Nossa casa. Celular. Pode ser um lugar físico, pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser um relacionamento, o que for. Mas cada um de nós temos várias cavernas. A reflexão sobre isso é importante para a filosofia. Tá? Bom, gente, alguma dúvida? Não? Acho que Não? Não. Então tá, falta 1 minuto para as 2 e 2 horas tem que começar com a segunda série. Eu queria agradecer a vocês por terem entrado, pela disponibilidade de vocês. Se cuidem com relação à pandemia, se cuidem também com relação ao psicológico de vocês. Então, tentem aproveitar esse tempo também para jogar, é importante, para ver algum filme. Enfim, cuidem-se, dúvidas, me escrevam no Google Sala de Aula, não tem problema de vocês escreverem, assim que der eu sempre vou responder. E se organizem, usem aquele esqueminha que eu falei para vocês de colocarem atividade concluída no Google Sala de Aula para vocês não acabarem se confundindo com as tarefas. Beleza? Sim. Beleza, Tá você certo. gravou no YouTube Beleza. lá. Tá, eu vou tentar editar essa gravação e aí eu subo no YouTube para quem não pôde participar aqui com a gente hoje, tá bom? Se cuidem, Beleza. grande abraço para vocês. Vão tomar um café, porque depois às 4h15 tem aula de filosofia no aplicativo. E eu queria que vocês tentassem usar o chat da turma, que tem um chat agora da turma lá, para a gente ver se está funcionando direito. Tá. Tá bom? Um abraço para vocês todos. Tá. Falou. Tchau. Tchau. Alô, professor! Ô, João. Professor querido.